Eu sou a Carol, para quem não me conhece, boa noite. A Ana Carol, né, na verdade. Eu. Eu tenho o desafio hoje de compartilhar a palavra com vocês. E eu estou muito feliz porque é algo que Deus tem ministrado no meu coração ao longo desses dias. E é algo que eu tenho visto que muitas pessoas também têm falado sobre. Então hoje eu quero falar com vocês sobre o nosso relacionamento com Cristo e a nossa vida de intimidade com Jesus. Antes de eu começar, eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos. Eu vou fazer uma oração bem rapidinha. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença neste momento. Nós Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e de podermos, Senhor, compartilhar da Tua palavra. Senhor, que nada, Senhor, que for falado aqui essa noite seja de nós mesmos, mas que seja a Tua palavra, Senhor, vindo do céu sobre as nossas vidas. Pai, nos dê, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite. Nos dê calma, nos dê tranquilidade, nos dê entendimento, Senhor, sobre tudo aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 10, versículo 38. Esse texto é muito conhecido, mas eu vou ler ali. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-a na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: "O Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar." Mas o Senhor respondeu: "Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada." O contexto histórico desse texto é muito interessante porque Jesus, ele estava passando e ele estava a caminho de Jerusalém. E ele já sabia, quando a gente vê na Bíblia que Jesus estava a caminho de Jerusalém, Jesus já sabia que chegava o momento da crucificação, que logo, logo ele já se entregaria por todos nós. E em um dado momento dessa caminhada, Jesus decide se recolher em uma aldeia. E a Bíblia, aqui nesse momento, ela não fala qual aldeia que era, mas nós sabemos que essa aldeia era chamada de Betânia. E em Betânia morava uma família que a gente viu na Bíblia diversas vezes, essa família. E essa família, ela teve um encontro com Jesus e um impacto muito grande, porque a gente aprende muito através da vida dessa família. E essa família é a família de Marta, Maria e Lázaro. Todo mundo já ouviu alguma história a respeito desses três nomes, certo? Ou não? Certo, né? Nós lemos a Bíblia, nós somos cristãos, glória a Deus. Então, Jesus está passando por essa aldeia e Jesus decide ficar com essa família. Essa família é uma família que era amada por Jesus. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E essa família era hospitaleira de Jesus. Eles hospedavam Jesus, não só dessa vez, nesse versículo, mas por diversos momentos eles já hospedaram Jesus e eles passavam tempo com Jesus. Alguma coisa, toda vez que a gente ouve falar sobre Marta e Maria, geralmente a gente faz um paralelo entre essas duas coisas. Mas hoje eu queria destacar algumas coisas antes da gente falar um pouco sobre isso, essa diferença do que Maria fez, do que Marta fez. E uma coisa que a gente merece destaque é a hospitalidade de Marta. É muito engraçado porque quando a gente ouve falar da hospitalidade de Marta, a gente fica pensando assim: nossa, mas Marta gastou o tempo com o serviço, Marta estava muito preocupada com as coisas e tudo. Mas vamos pensar, quando a gente recebe alguém na nossa casa, o que a gente faz? A gente prepara a casa, certo? A gente prepara a casa, a gente prepara o alimento. A gente quer que as pessoas que estejam na nossa casa, elas sejam bem-vindas, elas sejam bem recebidas, elas se sintam confortáveis. E era o que Marta estava fazendo. Inclusive, tem alguns estudiosos que falam que Marta era a pessoa mais velha dessa família. Então, a gente consegue entender por que Marta tinha essa responsabilidade, carregava essa responsabilidade de organizar as coisas, de recepcionar as pessoas. E aí, uma coisa que a gente também deve lembrar
é que são raras as vezes na Bíblia em que Jesus aparece sozinho. Geralmente Jesus estava com os discípulos. E aí, quando a gente para ler esse texto, a gente não se atenta que provavelmente Jesus estava com os discípulos, eles estavam caminhando, e os discípulos também estavam na casa de Marta, de Maria e de Lázaro. E aí, vamos pensar, nos dias atuais, é fácil receber, para quem já é casado, né? Ou para quem não é casado, gosta de fazer coisa em casa, é fácil receber 3 pessoas? Não, né? A gente fica preocupado. Imagina mais de 12. O que vocês pensam sobre isso? É uma trabalheira danada, né? Se a gente for parar para pensar. Então, quando a gente olha para essa questão, Marta realmente estava muito atarefada, porque tinha muita gente lá na casa. E ela estava dando o seu máximo para receber aquelas pessoas bem. Marta estava fazendo o máximo que ela podia para que aquelas pessoas elas se sentissem bem. E quando a gente lê essa história, a gente pensa que o ensino aqui de Jesus é sobre o extremo serviço, a questão do extremo serviço. Mas nós não observamos que Jesus não repreende Marta por causa da hospitalidade dela. Jesus repreende Marta porque o coração e a mente dela ficaram preocupados na situação que ela estava vivendo de receber as pessoas. E isso é muito legal, porque Jesus entende que Marta ela tinha uma tarefa ali, ela tinha um dever. Mas existia uma coisa que Marta estava deixando passar. E essa coisa era a presença de Jesus. E é uma coisa que hoje nós não podemos deixar de viver, né? Muitas vezes a gente deixa a presença de Jesus passar e a gente não aproveita de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E aí nós somos muito rápidos para falar assim, nossa, eu não sou como Marta. A gente bate às vezes no peito e fala, eu não sou como Marta, eu sou como Maria. Eu me entrego, eu venho aqui no culto, eu participo de todas as coisas. Mas muitas vezes, ainda que de forma sutil, achando que a gente está na posição de Maria, nós estamos na posição de Marta. Nós nos comportamos como Marta, porque Marta, ela estava ali preocupada, mas Maria, ela logo percebeu o que era mais importante, que era o relacionamento com Jesus, que era se assentar aos pés de Jesus. E Maria, ela escolheu a melhor parte. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje. A gente tem sido ministrado sobre sermos ativados em Cristo, sobre sermos pessoas ativadas, homens, jovens e mulheres que estão ativados, que são ativados, mas existe uma coisa que é mais importante do que qualquer outra, que é o nosso relacionamento com Cristo. A prioridade, ela sempre é de Jesus. Ela não tem a ver com a nossa força, ela não tem a ver com aquilo que a gente faz, ela não tem a ver com a nossa capacidade. Ela tem a ver com Cristo. E é por isso que eu coloquei o título dessa mensagem como A Prioridade é Cristo. E eu queria trazer atenção para 3 coisas que impedem e atrapalham com que a gente viva uma vida e um verdadeiro relacionamento com Cristo Jesus. A primeira delas a gente vai observar no versículo 40. Se vocês quiserem deixar na... Me zoaram que eu falei transparência da última vez, mas se vocês quiserem deixar na transparência o versículo para a gente ir acompanhando juntos, mas não tem problema se não quiser também. No versículo 40, o primeiro ponto que eu queria falar, só um minutinho. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar que impede, que atrapalha que a gente tenha um verdadeiro relacionamento com Cristo é a ocupação com o serviço. E a gente vai ver isso no versículo 40, porque ele diz assim: Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Eu acho que eu molhei o microfone. Tá, agora tá certo. Então, a agitação e a ocupação com o serviço é a primeira coisa que nos afasta do relacionamento íntimo com Cristo. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que nós estamos servindo, que nós estamos fazendo, que isso e aquilo, mas nós perdemos o que é principal, assim como Marta perdeu, e a gente vai falar um pouco sobre isso. A Bíblia ela vai nos contar que alguns encontros, como eu falei, de Jesus com essa família, eles foram extremamente marcantes. Eles conheciam Jesus. Eles estavam habituados com a presença de Jesus. Eles sabiam que Jesus fazia milagres, eles sabiam quem Jesus era.
E aí, essa família, então ela recebia Jesus e ela estava muito próxima de Jesus em todos os momentos. E aqui a gente tem um ponto, porque Marta, ela sabia quem Jesus era, sim ou não? Sim. Marta tinha o costume de estar junto com Jesus, sim ou não? Sim. Marta foi uma mulher inspirada pelo Espírito Santo para fazer uma das confissões de fé mais lindas do Novo Testamento. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, mas Marta, em um certo momento, ela fala e ela tem uma confissão de fé maravilhosa. Depois vocês podem ler lá em João. Então, para todas essas perguntas, a nossa resposta foi sim. Marta sabia quem Jesus era. Marta conhecia Jesus. Marta tinha um profundo relacionamento com Jesus. Mas algo Marta deixou passar aqui, que foi a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus. E nós hoje, às vezes a gente não faz diferente de Marta. Nós sabemos quem Jesus é, nós somos amados por Ele, nós conhecemos a Jesus, mas nós nos acostumamos com a presença de Jesus em nossas casas. E isso é muito triste, porque Jesus tem coisa nova para nós todos os dias. Jesus tem o novo para nós todos os dias. E aí, quando a gente se acostuma com a presença de Jesus na nossa casa, nós não desfrutamos da presença dele. Nós não recebemos aquilo que ele tem para nós. Nós não entendemos quem Jesus é. Nós não sabemos que aquela presença ali, ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Então, talvez Marta, nesse contexto aqui, nesse dia, ela tenha pensado o seguinte: olha, eu estou recebendo esse monte de gente, eu já estou acostumada mesmo com a presença de Jesus, eu já sei quem Jesus é, eu já estou acostumada com Jesus, então eu acho que é mais importante eu servir bem esses convidados do que eu prestar atenção naquilo que Jesus está falando. E a gente também pensa assim às vezes, ou é só eu que penso? Não, né? A gente às vezes pensa assim, sempre vai ter uma próxima oportunidade de estar com Jesus. Vai ter um próximo culto, vai ter um próximo GCL, vai ter um próximo acampamento, vai ter uma próxima conferência. Mas aquilo que nós não damos prioridade, nós não entendemos o princípio de Jesus Cristo sobre aquilo ali. E aí, todas as vezes a gente enche de desculpa. Da próxima vez eu venho, da próxima vez eu vou me empenhar, da próxima vez eu vou me entregar, da próxima vez eu vou no culto, eu participo do culto, e a gente vai se enchendo de coisas. E a gente esquece do principal. A gente esquece que a palavra de Deus, ela está sendo liberada aqui todos os cultos. A gente esquece que as pessoas que estão aqui, elas estão sendo inspiradas por Jesus, elas estão sendo inspiradas por Deus, e a gente perde mais uma oportunidade de aproveitar da presença de Jesus. Assim como Marta, por causa do serviço, por causa de tudo aquilo que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, a gente perde a oportunidade de desfrutar da presença de Jesus, de se assentar aos pés dele e de ouvir o que ele tem para nós, para nos ensinar. Só que esse não é só o problema, né? Existem outras coisas também que nos afastam da presença do Senhor. E antes de eu passar para o próximo tópico, eu queria lembrar a vocês uma coisa que é muito importante. Lá no Antigo Testamento, quando a gente vê o povo no deserto, eles recebiam o maná todos os dias, certo? Recebiam todos os dias. O que o Senhor tinha instruído aquele povo de fazer? O Senhor mandava o maná, eles guardavam o maná, eles comiam, se alimentavam do maná, mas aquele maná ele não servia para o outro dia. Ele apodrecia, ele ficava fedido. Então você imagina, o pessoal está caminhando no deserto, está andando no deserto, aí o Senhor envia o maná, eles pegam, guardam para outro dia. Tinha como esconder? Se fedia no outro dia, todo mundo que pegasse o maná e que guardasse, a gente ia saber, certo? Então o maná, ele era para o dia. Ele era para o dia. Quando Jesus ele nos ensina a oração do Pai Nosso, o que ele fala? Dai-nos o pão de cada dia. O que o Senhor tem para você hoje, Ele tem para hoje. Não é para amanhã. O que Ele teve para você ontem, Ele preparou uma mesa, Ele preparou um banquete, Ele liberou o maná. Mas se você não comeu do maná, se você não se alimentou do maná, você perdeu o maná de ontem. E vamos pensar, quando a gente está na nossa casa, vamos voltar para a nossa casa. A gente está recebendo uma pessoa, a gente faz um alimento para ela. Como que a gente se sente quando essa pessoa não gosta do alimento ou quando o alimento sobra muito? A gente se sente mal, né? A gente se sente
incapaz, talvez, de ter feito um alimento gostoso, de ter feito muito. E como será que o Senhor não se sente quando Ele prepara uma mesa para nós, todos os dias, com tudo do bom e do melhor, e nós não nos assentamos para receber aquilo que Ele preparou? É uma coisa triste, né? Se vocês pararem para pensar. Então, Marta, ela perdeu uma coisa muito importante, porque Jesus, ele estava caminhando para Jerusalém, certo? Jesus, ele já sabia que ele ia ser crucificado, que ele ia ser entregue por nós. E Marta talvez pensou, não, eu vou ter uma outra oportunidade. A gente pensa, eu vou para o culto. Ah, eu não vou para o culto hoje. Ah, ouvi o culto. Nossa, Carol que vai pregar? Ai, que saco. Nem vou faltar, né? Mas o Senhor tem uma palavra para o dia. E essa palavra de hoje é para você que está aqui. A segunda coisa que eu queria falar, que nos afasta do relacionamento íntimo com Cristo, é a preocupação com o processo que o outro está vivendo. Quando a gente vai ler a segunda parte do versículo 40, ele diz assim: então, se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Esse é o segundo empecilho para não vivermos um relacionamento íntimo com Cristo. Porque nós queremos ser fiscais do agir de Deus na vida das outras pessoas. E Cristo não nos chamou para isso. Ele chamou a gente para uma vida de intimidade com Ele. Não para eu saber se o Iago ora todo dia. Ai, eu faço isso, e o Iago está lá não fazendo nada. Ai, será que ele merece alguma coisa que Deus tem para ele? Será que ele merece tudo que ele está vivendo? Tenho certeza, gente, que se vocês sentarem com o Iago para conversar, ele vai contar para vocês tantas experiências, a Hannah e o Luan, com a Fernanda também. Porque quando a gente decide casar, é só milagre. O Túlio e a Paloma também, só milagre que acontece. Então, se vocês sentarem com eles, vocês vão saber que o milagre ele desce quando você decide casar. E aí, às vezes, nós fazemos como Marta. Ô Jesus, estou aqui trabalhando, fazendo um almoço para essa galera, e Maria está sentada. Gente, vamos lá, vamos ser bem sinceros. Vocês não ficariam indignados também? Maria também morava na casa, certo? Morava. Então, talvez Maria lhe deixou de fazer uma coisa para ficar aos pés de Jesus. E Marta chega para ela e fala... E Marta chega para Jesus e fala: Senhor, Maria está sentada. Eu estou aqui com um monte de coisa para fazer. Por que o Senhor não manda Maria vir me ajudar? E aí, a gente faz isso. A gente preocupa mais com o que o outro está vivendo em Deus. Como se isso dependesse de nós. Como se o Senhor só abençoasse o próximo se eu desse a minha permissão. Senhor, o Senhor só vai abençoar quem eu acho que tem que ser abençoado. O Senhor só vai fazer na vida de quem eu acho que tem que fazer. E a gente se torna fiscal do agir de Deus na vida das outras pessoas. A gente se torna fiscal do mover de Deus. Só que não só isso. A gente acha que nós temos o direito de cobrar Jesus por aquilo que Ele está fazendo na vida das outras pessoas. E aí, quando a gente fala sobre isso, eu nem estou falando aqui da gente sentir inveja, porque no nosso meio não existe isso. Amém? Não existe rancor no nosso meio, nós somos alegres. Onde Jesus mora só tem o quê? Alegria. Amém. Então, mas a gente acha que as pessoas, talvez por não estarem em um nível que a gente entende que é o nível perfeito, elas não têm o direito de estarem aos pés de Jesus e de receberem aquilo que Jesus tem para elas. Para Maria, naquele momento, nada mais importava, porque Jesus chegou na casa. Quando Jesus chega na casa, eu tenho que dar atenção para Jesus. Eu tenho que me assentar aos pés de Jesus. E é muito engraçado, porque... Engraçado não, é muito interessante, porque em algumas traduções, a expressão que a gente lê é de quedava-se assentada aos pés de Cristo. E quando a gente lê essa expressão de quedava-se, essa expressão ela traz uma ideia de dependência, de adoração genuína, de entrega e permanência no Senhor, de demora. Ela se demorou ali aos pés de Jesus.
Maria não se importou com o que estava acontecendo ao redor. Jesus chegou na casa. Então eu tenho que prestar atenção em Jesus. Eu tenho que me assentar aos pés de Jesus. Eu tenho que conhecer Jesus. Eu tenho que saber quem Jesus é. Eu tenho que ouvir as palavras de Jesus. E aí, quando a gente vê isso, a gente entende por que Marta talvez ela ficou meio desorientada. Porque Marta ali, ela não percebeu o que era mais importante naquele contexto. Para ela, como ela estava recebendo várias pessoas, para ela o mais importante ali era o serviço. E aí, Marta, por estar responsável por atender aquelas pessoas que estavam ali na casa, ela perdeu a chance de se assentar aos pés de Jesus, de se entregar a Jesus, de entender quem Jesus Cristo é. E quando a gente não está cheio do Espírito Santo e nos movendo em Cristo, a gente faz a mesma coisa. A gente, talvez, né, se vocês não são tão ousados quanto Marta, de chegar na cara de Jesus e falar, talvez de uma forma mais sutil, a gente tem o costume de virar para Jesus e falar assim: ô Jesus, não te importas que eu estou aqui servindo e o fulano não está fazendo nada? Ô Jesus, não te importa que eu chego aqui no culto todos os dias mais cedo, enquanto o fulano chega só atrasado? Isso quando ele não vem. Jesus, não te importas que eu estou aqui todos os domingos, enquanto as pessoas que estão servindo aqui só vêm quando elas estão escaladas? Será que não te importa, Jesus? A gente fala isso. Se você fizer uma análise sobre aquilo que você tem falado, tem compartilhado, você vai perceber que talvez de uma forma bem sutilzinha, a gente percebe que nós também entendemos que por estarmos aqui, por servirmos a Jesus, nós temos o direito de fiscalizar os outros e nós temos o direito de repreender Jesus. Marta, que ela não só repreendeu a irmã, ela repreendeu Jesus também. Porque Jesus, enquanto Maria estava ali assentada aos pés dele, Jesus continuava ensinando as palavras que ele tinha para aquele dia. Então, além de Marta falar da irmã, ela ainda repreendeu Jesus. Só que é nesse momento que Cristo, ele com toda a sua graça, com todo o seu amor, com todo o seu, com tudo aquilo que ele é, ele vira para Marta e para nós, e ele fala: não tem a ver com você, não tem a ver com o que você está fazendo aqui, não tem a ver com o seu serviço, não tem a ver com a sua capacidade, não tem a ver com o que você está fazendo, tem a ver comigo, tem a ver com a minha presença. Eu estou na casa. E aí Jesus, ele fala assim para Marta, no versículo 41: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. E aqui a gente entra no último ponto dessa noite: a distração. Uma última coisa que acontece: Marta, ela estava alheia ao que estava acontecendo. Jesus estava na casa, o mover estava acontecendo, Jesus ensinava as pessoas prestavam atenção no que Cristo falava, no que Cristo ensinava, mas Marta estava preocupada com o serviço. Marta perdeu a oportunidade de aproveitar a presença de Jesus. Eu acredito do fundo do meu coração, sinceramente, que Marta estava frustrada. Por que Marta estava frustrada? Porque ela não conseguiu perceber que quando Jesus entrava na casa, era mais importante quem estava ali do que o que eu estou fazendo para aquela pessoa que está ali. Era mais importante ela se assentar aos pés de Jesus. Era mais importante ela estar ali numa vida de dependência, se entregando assim como Maria. E aí Jesus fala para ela: Marta, uma coisa só é necessária, é desfrutar da minha presença. Às vezes a gente acha que o fardo é muito pesado. Às vezes a gente acha que chegar aqui na igreja, nossa, vir todo culto, fazer parte de um GCL é muito pesado. É custoso demais eu ir no culto, é custoso demais eu ir no evangelismo, é custoso demais eu participar
do Gessel durante a semana, porque a gente não entendeu o princípio da adoração no serviço. A gente não serve para ser amado. Nós somos amados e por isso nós servimos. Só que quando Jesus está presente, não importa o meu serviço. Eu preciso desfrutar da presença de Jesus. É uma vida de entrega. É se entregar. A vida com Cristo, ela é mais profunda do que simplesmente eu fazer algo na segunda-feira. É simplesmente mais do que eu ouvir algumas pregações ao longo da semana. É simplesmente mais do que eu ouvir um podcast de uma pessoa muito legal, que eu acho uma doida, irada. É muito mais do que isso. O Senhor tem uma vida de profundidade para nós. Ele nos entrega uma vida de profundidade. E como que você tem se colocado diante dessa posição? Como você tem feito? Porque é importante casar? É importante casar. É importante ter uma faculdade boa? É importante ter uma faculdade boa. É legal ter uma faculdade legal. É importante eu me preparar? É importante eu ter um namorado legal? Talvez seja, né? Qual que é a sua prioridade? Mas, então assim, é mais importante passar na faculdade do que eu arrumar. Tudo é mais importante do que a gente desfrutar de um relacionamento íntimo e genuíno com Cristo. E não é isso que o Senhor fala. Cristo nos chama pelo nosso nome. Jesus, quando ele foi falar com Marta, ele falou o nome dela 2 vezes. Jesus nos chama pelo nosso nome, para que nós voltemos à presença dele, para que nós voltemos para o centro da presença dele. Ele fala: Marta, Marta. Sabe o que é precioso nesse versículo? É que ele usa o nome de Marta 2 vezes. E quando na Bíblia a gente vê Jesus usando 2 vezes o mesmo nome, ele chamando as pessoas 2 vezes, Jesus não está só repreendendo a pessoa. Jesus está repreendendo com amor, com carinho, com cuidado, com afeição. Era um conselho. Era uma repreensão, mas revestida de conselho. Era uma repreensão com ensino, para trazer Marta ao lugar que era mais importante. O ensino de quem ama, é o ensino de quem quer cuidar, de quem nos recebe de braços abertos. E hoje, Jesus ele olha para mim e para você dessa mesma forma. Ele fala: Hannah, Hannah, a minha presença é mais importante. Ele fala: Carol, Carol, a minha presença é mais importante. Marta escolheu a boa parte, e essa não vai ser tirada. Maria estava ali no momento de entrega, de dependência do Senhor. Marta estava ocupada, alheia com o que estava acontecendo. E Jesus chama Marta: Marta, Marta. Sabe o que isso significa? Isso significa que Jesus se importa. Ele estava ali na presença de várias pessoas. E ele chama Marta pelo nome. E ele faz isso comigo, com você nessa noite. O Senhor, ele não quer que nós nos atolemos de serviço. O Senhor não quer que nós fiquemos cansados de vir na casa dele, mas muitas vezes nós estamos sobrecarregados. Porque para nós talvez o servir é mais importante do que o viver Cristo. E isso é muito sério. Isso é muito triste, porque o Senhor tem uma vida de graça para as nossas vidas. O Senhor ele é mais do que o suficiente, nada mais importa. Quando Jesus está na casa, Ele é o principal. E nós precisamos entender isso nessa noite. Coloque-se de pé no seu lugar. O Senhor te chama hoje para ter um profundo relacionamento com Ele. Ele quer ter um relacionamento íntimo com a gente. O Senhor não quer que nós fiquemos pensando no nosso trabalho, no nosso serviço, no problema que eu tenho amanhã, na segunda-feira. O Senhor quer que a gente desfrute da presença dEle, porque a boa parte, ela não vai ser tirada de você. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte. Escolha a boa parte outra vez. Sempre escolha a boa parte. Se vocês pararem para pensar, quando a gente gasta tempo com o Senhor, esse tempo não é gasto, esse tempo não é desperdício. Diferentemente de quando a gente
fica no celular, fica no Instagram, fica no Twitter várias horas. A gente fala assim, nossa, eu podia ter ido mais cedo para o trabalho, se eu não tivesse gastado 1 hora, 30 minutos aqui. Mas quando nós estamos na presença do Senhor, ler 38 capítulos da Bíblia num dia não é o suficiente, porque a presença dele é mais importante. E a presença dele está aqui nessa noite, ele está aqui. E ele te faz um convite para que você se entregue aos pés dele. Sabe por que ficar aos pés do Senhor não nos cansa? Não é pesado demais? Não é difícil? Porque nós somos feituras dele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E quando nós nos entregamos, gastar tempo não é a palavra que nós usamos. Nós desfrutamos da presença do Senhor. Nós sabemos quem Cristo é. Nós alimentamos quem nós somos nele, porque nós desfrutamos de quem ele é. E hoje o Senhor te chama para uma vida de entrega, para uma vida de graça, para uma vida de quedar-se aos pés de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite e de ouvirmos a tua palavra. Senhor, a tua palavra, ela traz vida. A tua palavra, ela nos conforta. A tua palavra, ela nos confronta. Senhor, nós queremos ser mudados. Nós aceitamos, Senhor, a correção do Senhor nessa noite. Nós ouvimos o Senhor chamando o nosso nome 2 vezes, como sinal de amor, como sinal de afeto, como sinal de cuidado, como sinal de carinho. E nós atendemos ao Senhor. Nós dizemos, eis-nos aqui, Jesus. Faça morada, Senhor, em nós. Nós queremos desfrutar da tua presença. Nós queremos nos achegar a ti e desenvolver um relacionamento profundo contigo. Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. E nós te agradecemos por quem tu és. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Te agradecemos pelo culto de hoje. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor já sabia que nós estaríamos aqui nessa noite. Senhor, eu te agradeço por cada vida que entrou aqui neste lugar. E nós nos entregamos verdadeiramente para viver um relacionamento com o Senhor. Uma vida genuína, de intimidade e profundidade em quem o Senhor é. Em nome de Jesus.